pessoal, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o calor latente, certo? Então, na aula passada, que foi a introdução à calorimetria, a gente falou um pouquinho sobre o calor sensível, e eu vou falar mais um pouquinho sobre as diferenças entre o calor sensível e o calor latente, certo? Então, bora lá. Pessoal, então, no vídeo passado, na aula passada, a gente falou sobre o calor sensível, certo? Então, o calor sensível a gente falou, então, o calor sensível que a gente nota geralmente como QS, ele vai ser a formulazinha lá, que macete, certo? E o que que tem aqui, pessoal? Tem um ΔT, certo? Então, o calor sensível, pessoal, vai ser essa parte aqui, ó. E essa parte aqui também, certo? Vejam, por que que eu sei que são essas duas partes? Vejam, aqui a minha temperatura, vejam que no eixo Y aqui é a temperatura. Então, a minha temperatura em 1 aqui sobe. E a temperatura em 3 também sobe, certo? Então, calor sensível tem mudança de temperatura. Pode ser uma temperatura maior ou uma temperatura menor. Mas eu tenho variação de temperatura. E vejam aqui que eu tenho calor, certo? Tenho calor. E durante todos os meus processos, o calor tem aumentado. Desde 1 até 4, o calor ele é recebido pelo corpo. Em 1 aqui eu tenho aumento de temperatura, em 3 eu também tenho aumento de temperatura. Vejam, em 2, em 4, eu não tenho aumento de temperatura, só que eu tenho calor. O calor aqui também aumenta e aqui aumenta. Então, se não é o calor sensível, vai ser qual calor? O calor latente. Então, pessoal, temos um outro calor chamado calor latente. Beleza? Calor latente. Que a gente vai anotar como Q, calor e L de latente. Certo, pessoal? Só que ao contrário do calor sensível, o calor latente não tem variação de temperatura. Então, o ΔT do calor latente é zero. Olha, vejam aqui, por exemplo, olha em 2. A temperatura se mantém constante. A temperatura é essa aqui, ó, aqui em 2. Ó, a temperatura aqui é igual. Olha em 4. Temperatura também aqui, se eu for fazer temporal aqui, ó, vai dar uma temperatura igual. Certo, pessoal? Não tem um ΔT. Na verdade, tem um ΔT. ΔT é nulo, zero. E se o ΔT é zero, quer dizer o quê? Que no calor, quando eu tenho calor latente, a minha temperatura inicial é igual à minha temperatura final. E isso implica num ΔT igual a zero. Uma vez que ΔT é temperatura final menos inicial. Se uma é igual a outra, é igual a zero. Certo, pessoal? Se não tem variação de temperatura, o que eu tenho no calor latente? Eu tenho mudança do estado físico do corpo. Ou seja, existe uma mudança de fase, existe uma mudança de estado. Então, o calor latente é o calor responsável por uma mudança de estado no meu corpo estudado. Certo, pessoal? Então, se existe uma mudança de estado, seja fusão, solidificação, vaporização, condensação, eu tenho calor latente na jogada. Certo, pessoal? Que tem que ficar claro na cabeça de vocês. No gráfico, se eu tenho reta inclinada, no caso aqui é aquecimento, assim, e eu teria resfriamento assim. Se eu tenho reta inclinada, eu tenho calor sensível. Eu calculo por Quimacete. E se eu tenho uma reta no patamar, uma reta sem inclinação na horizontal, eu tenho calor latente, QL. Nicolas, como calculamos o calor latente? Então, QL, pessoal, QL é igual. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo. Se não depende da temperatura, vai ter temperatura na fórmula? Não. Se eu tenho ΔT na fórmula, vai dar zero. E o calor, vocês estão vendo aqui, ó, não é zero. Eu tenho adição de calor. Então, pessoal, o calor latente vai ser a massa vezes o calor latente do material. Certo, pessoal? Então, isso aqui vai ser a massa medida, no caso, em gramas. E o calor latente vai ser medido em quê? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Q é medido geralmente em caloria ou joule, depende, tem que lembrar lá que uma caloria é igual a 4,2 joules. Caloria. Então, a unidade medida do L, que é o calor latente, vai ser o quê? Q por M. O que é Q por M? Q medido em caloria. M medido em gramas.
Então, a unidade do calor latente é caloria por grama. Se vocês se lembram bem, o calor sensível ele pode ser negativo ou positivo. Se ele é positivo, minha temperatura aumenta, certo? Se ele é negativo, a temperatura cai, certo? E em relação ao calor latente, ele pode ser positivo ou negativo? Pode. E quem que vai fazer esse sinal virar positivo ou negativo? É justamente esse L aqui, pessoal. Uma vez que a massa não tem como ser negativa, não tem como ser negativa, né? Então, é esse L que vai dizer se o calor é positivo ou negativo. Calor latente. Calor latente positivo indica mudança de fase, pessoal. Ela é endotérmica. A gente vai ver daqui a pouco o que é endotérmica. Ela é endotérmica, ou seja, o corpo recebe calor, é endotérmica, um A aqui. E se o meu calor latente é negativo, ela é o quê? Exotérmica. 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 Só lembrar, êxodo, saída, exterior, exo, saída, endo, dentro, ou seja, calor recebido e aqui calor retirado. Exemplos de mudanças endotérmicas. A fusão e a vaporização. O meu corpo se funde, ele se vaporiza se eu adiciono calor. Exemplo de mudanças de fase exotérmicas. Vai ser a solidificação e a condensação. Eu retiro o calor para eu ter condensação, eu te retiro o calor para o meu corpo se solidificar. Certo, pessoal? Então, a formulazinha que tem que estar na cabeça de vocês. Calor latente é igual a massa vezes o calor latente do material do corpo. Famoso Q mole. O Q macete para calor sensível e Q mole para calor latente. Q macete para calor sensível, Q mole para calor latente. Pessoal, então bora para a próxima. Próximo conceito aqui vai ser estados físicos. Pessoal, uma vez que o calor latente fala sobre mudança de estado físico, e mudança de fase, no caso, são sinônimos, eu tenho que estudar os estados dos corpos, certo? Então vamos analisar aqui, pessoal, o primeiro estado, que é o estado sólido. Certo, pessoal? Então vamos começar pelo estado sólido. Vou botar aqui estado sólido. Beleza. Pessoal, no estado sólido, vocês vejam aqui as moléculas do corpo. Elas estão muito juntinhas, não estão, pessoal? Muito juntinhas. Então, pessoal, no estado sólido eu tenho forte coesão das minhas moléculas. Eu tenho uma forte coesão, eu tenho forte coesão e eu tenho pouca liberdade das moléculas. Elas estão muito, muito próximas uma das outras. Então, eu tenho pouca liberdade. Forte coesão e pouca liberdade das moléculas. Pessoal, pensa numa coisa sólida. Olha para alguma coisa sólida aí. Sobre a forma e o volume da coisa sólida, são bem definidos, não são? Num gelo, no lápis, numa calculadora, numa garrafa. Então, pessoal, tanto o volume quanto a forma de um corpo no estado sólido são bem definidos. Bem definidos. Então, eu olho para um corpo no estado sólido, eu vejo bem a forma dele. Eu vejo bem o volume dele. Então, essas são características do estado sólido. Forte coesão das moléculas, pouca liberdade dessas moléculas. Vejam aqui, ó, estão bem juntinhas uma das outras. E o volume e a forma são bem definidos, pessoal. Certo? Próximo estado aqui vai ser o estado líquido. Estado líquido. O que eu tenho no estado líquido, pessoal? Sobre liberdade e coesão. Então, pessoal, no estado líquido, tanto a coesão, quanto a liberdade são o quê? São moderadas. Moderadas, ou seja, na verdade, são mais ou menos. Não são fortes nem são fracas, são moderadas. São mais fracas do que no estado sólido e a gente vai ver daqui a pouco que são mais fortes do que no estado gasoso. Então, são moderadas. Certo, pessoal? Em relação ao volume do estado líquido, pessoal, o volume é bem definido. Certo? É bem definido. Você sabe quanto, sei lá. Por exemplo, se você tem 100 ml de água, e no estado líquido, você vai ter sempre 100 ml de água. Se você tem 50 ml de café, você vai ter 50 ml de café. Já em relação à forma, a forma é não definida. É não definida. O que isso quer dizer? Pensem, pega um pouquinho de água, você bota num copo. Qual que vai ser a forma dessa água líquida? Vai ser a forma do copo. Se você bota uma xícara, vai ser a forma da xícara. Então, pessoal, a forma do estado líquido
vai ser de acordo com o recipiente que tá comportando esse líquido. Então, o volume não muda, porque é bem definido, mas a forma do líquido muda sim. Muda conforme o recipiente que tá recebendo esse líquido. Certo, pessoal? E vejam, olha o espaçamento das moléculas do estado sólido para o líquido. Ó, já estão mais espaçadas. Já tem mais espaço entre as moléculas. Então, percebam bem. E agora, do estado líquido para o estado gasoso? Olha o espaço que eu tenho entre uma molécula e a outra. Daqui para cá, daqui para cá. Bem maior, não é? Então, vamos lá. O estado gasoso. Gasoso. Para o estado gasoso, pessoal, eu tenho baixa coesão. Ou seja, uma molécula está bem longe da outra, estão bem independentes, tenho baixa coesão. E eu tenho alta liberdade. Alta liberdade, pessoal. Então, vejam, uma molécula está afastada uma da outra. Então, eu tenho uma alta liberdade em relação à molécula à outra. Em relação à forma e volume, pessoal, tanto volume quanto a forma no estado gasoso não são definidas. O que isso quer dizer? Se eu pegar, por exemplo, o gás que está na nossa casa lá, o gás que está dentro do botijão, ele tem o volume e a forma do botijão. Se eu pegar e assoprar ar atmosférico numa garrafa, o ar atmosférico vai ter volume e forma da garrafa. Ou seja, se meu corpo, não é difícil falar corpo aqui, mas se as minhas moléculas estão no estado gasoso, elas vão assumir volume e forma do recipiente que está comportando essas moléculas no estado gasoso. Certo, pessoal? Então, essas são as principais características dos três estados da matéria: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Pessoal, tem um quarto estado que a gente fala que o plasma é um quarto estado. Pode até ser, dependendo. Mas para a física, a gente não vai se importar com ele. Na química, vocês podem perguntar para o professor de química de vocês sobre o estado de plasma. Existem alguns fenômenos físicos que são que acontecem no estado de plasma. Por exemplo, a aurora boreal. Ela vem, pessoal, ó, tem tipo uma onda de elétrons que vem no estado de plasma, certo, pessoal? Mas são fenômenos bem complexos de se modelar, de se entender, e aqui não compensa, não. Caso alguém tenha curiosidade, pode me procurar que eu explico melhor. Só que agora, para esse estudo aqui de termodinâmica, não compensa muito, não. Certo, pessoal? Então, bora para a próxima coisa, para a próxima matéria. Beleza. Pessoal, uma vez que a gente definiu nossos três estados da matéria, a gente, como eu falei no começo, o calor latente é responsável por fazer a mudança desses estados da matéria. Então, a gente tem que definir nome para cada mudança de estado. Certo, pessoal? Então, bem tranquilinho, só memorizar nome aqui. Pessoal, quando um corpo ele recebe calor ou perde calor, ele tem até um limite para aumentar ou diminuir a sua temperatura. Caso chegue em um limite, o que acontece, pessoal? Ele para de aumentar a temperatura e para de diminuir a temperatura. Existe uma mudança mais brusca, que é um rearranjo. Você vê aqui, então, mudança de fase, pessoal, é o quê? É um rearranjo molecular. Eu tenho uma mudança. Quando eu passo do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu tenho um rearranjo molecular. E é esse rearranjo molecular que eu chamo de mudança de fase. Certo, pessoal? Beleza. Pessoal, aqui eu vou definir. Deixa eu puxar um pouquinho essa imagem mais para o meio aqui. Oh, lá, já. Deixa eu ver se eu seleciono. Consigo puxar para cá? Consigo. Puxar mais para cá. Beleza. Então, pessoal, quando eu tenho uma mudança de fase, eu vou poder caracterizar elas de duas maneiras. Pessoal, quando eu vou chamar essas daqui de cima, pessoal, vão ser mudanças de fase, que eu tinha falado no começo, de endotérmicas. Mudanças de fase endotérmicas. Endotérmicas. E aqui as mudanças de fase aqui daqui de baixo vão ser exotérmicas. O que isso quer dizer? Eu explico novamente. Exotérmicas. Exotérmicas ou exotérmicas, como vocês preferirem. Endotérmicas, pessoal, quer dizer que eu ganho calor, que o meu calor latente vai ser positivo.
E exotérmicas quer dizer que meu calor latente vai ser negativo. Pessoal, na fusão, a fusão vai ser o quê? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Eu chamo isso de fusão. Para isso aqui, pessoal, eu preciso ganhar calor. Calor latente, no caso. Pensem, se eu tiro o gelo da geladeira e deixo ele no ambiente externo, o meu gelo ele vai ganhar calor do ambiente. E ganhando calor, a minha água que está no estado sólido vai passar para o estado líquido. Faz sentido, não faz? Você ganhar calor aqui? Faz sentido, não faz? Então, a fusão vai ser a passagem do estado sólido para o estado líquido. E agora, se eu passar do estado líquido para o gasoso, eu também preciso de calor latente positivo. Por quê? Vamos pensar. A gente vai cozinhar um ovo. A gente botou água para ferver num bule, na panela. Depois de certo tempo, pessoal, essa água começa a evaporar. A água começa a ir para o estado gasoso. E eu não preciso gastar calor para fazer isso, eu não gasto gás na chama do fogão para acontecer isso. Então, a vaporização, que é a passagem do líquido para o estado gasoso, eu preciso adicionar calor. Então, se eu adiciono calor, o calor latente é positivo e tanto a fusão quanto a vaporização são reações, são mudanças de fase, no caso, endotérmicas. Elas recebem calor para acontecerem. Certo, pessoal? Então, resumindo, essas duas aqui de cima acontecem quando eu aqueço o meu corpo. Se eu aqueço meu material, está no estado sólido, ele vai para o estado líquido. Se eu aqueço muito meu material no estado líquido, ele vai para o estado gasoso. Beleza? E agora aqui embaixo, exotérmicos ou exotérmicos. É exatamente o contrário. Imaginem, a água está fervendo numa panela, está no estado gasoso. Quando eu boto uma tampa em cima, não fica aquelas bolhas? Não são bolhas, são gotas. Aquelas gotas estão no estado líquido. O que acontece? O vapor da água, ele se liquefaz, ele se condensa e volta para o estado líquido. E isso acontece, pessoal, quando eu tenho perda de calor. A minha água do estado gasoso perde calor e volta a ficar no estado líquido. Então, a condensação ou liquefação, vocês podem escolher, mas tem que lembrar dos dois nomes, liquefação e condensação. Ela acontece sendo a passagem do estado gasoso para o estado líquido e acontecem por meio da perda de calor. Beleza. Quando eu pego a água, quero fazer gelo. Eu vou lá, encho a forminha de gelo no estado líquido, vai estar água e boto no congelador. Então, o que acontece com a minha água? Ela se solidifica. Então, a solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. E o que acontece com a minha água? Ela não se resfria, ela não perde calor. Então, aqui, pessoal, também preciso de calor latente negativo, pessoal. Negativo. Então, aqui, pessoal, eu tenho liquefação ou condensação e solidificação quando eu resfrio o meu corpo. Mas, Nicolas, a mudança de fase não acontece em temperatura constante, porque você está falando aquecer e resfriar. Eu estou falando dos processos. Até acontecer a mudança de fase, o meu corpo ganha ou perde temperatura. No caso aqui vai ganhar e aqui vai perder. Só que quando ele chega no ponto de mudar de fase, aí a temperatura vai ficar constante. Mas uma vez que a mudança de fase já aconteceu, 100% do meu corpo ficou no estado que ele deveria ficar, aí a temperatura volta ou a aumentar ou a diminuir, dependendo. Se eu estiver aquecendo, ela volta a aumentar. Se eu estiver resfriando, ela volta a diminuir. Na mudança de fase, a temperatura fica constante. Com isso, eu consigo calcular o meu calor latente. Só que acabou a mudança de fase, a temperatura volta a aumentar ou a diminuir. Pessoal, vamos fazer um pouco de análise aqui. Vamos pegar fusão. Qual que é a mudança inversa da fusão? É a solidificação. Então, aqui, fusão, solidificação. Solidifique. Certo? Então, a fusão é do estado sólido para o líquido e a solidificação é do estado do líquido para o sólido. Pessoal, aqui a gente vai anotar o calor latente de fusão por LF. E vai ser igual ao negativo. Vamos botar módulo. O módulo de LF é igual ao negativo do módulo da solidificação. O que isso quer dizer? Que o calor latente da fusão ele é positivo. Por quê? Para ter fusão do estado sólido para o líquido,
o meu corpo tem que ganhar calor, então é positivo. E em relação ao LF, é negativo. Porque quem dá o sinal negativo ou positivo para o meu calor é justamente o calor latente. LF, calor latente de fusão, LS, calor latente de solidificação. E eles são iguais, pessoal, em módulo. A fusão vai ser positiva, a solidificação vai ser negativa. E qual que é o valor disso, Nicolas? É 80, pessoal, da água, no caso. 80 calorias por grama. Isso, pessoal, para água. E precisa gravar. Então, o calor latente de fusão e o calor latente de solidificação para a água vale 80 calorias por grama. No caso, o calor latente de fusão vai ser mais 80 cal por grama e o calor latente de solidificação vai ser menos 80 cal por grama. Certo, pessoal? Bora analisar agora a vaporização, vou chamar de VAP aqui, e a condensação. Eu prefiro condensação do que liquefação, tá? Eu chamo de condensação. Aqui, pessoal, também mesma coisa. O calor... Ih, não mudou a cor. Deixa eu pegar aqui de novo. Então, o calor latente de vaporização vai ser igual ao negativo do módulo também, pessoal, do calor latente de condensação. Então, pessoal, isso quer dizer o quê? Tem valores iguais, só que esse aqui é positivo, por quê? Do estado líquido para o gasoso eu preciso ganhar calor, e esse aqui vai ser negativo, por quê? Do estado gasoso para o estado líquido eu preciso perder calor. E para a água, isso aqui vai ser igual a quanto? 540 cal por grama. Certo, pessoal? Beleza? Então, para vaporização é mais 540 cal por grama, e para condensação ou liquefação, como vocês preferirem, é menos 540 cal por grama. O que isso quer dizer, Nicolas? Vamos fazer uma análisezinha dimensional aqui. Quer dizer que, vamos pegar, pessoal, vamos pegar aqui a vaporização. Vaporização, que vai ser mais 540 cal por grama. Quer dizer, pessoal, que para eu vaporizar 1 grama de água, para vaporizar 1 grama de água, que já deve estar a 100 graus, para eu vaporizar 1 grama de água a 100 graus, eu vou gastar uma energia de 540 calorias. É isso que quer dizer. Para eu vaporizar 1 grama de água a 100 graus Celsius, eu vou gastar 540 calorias. É isso que quer dizer, pessoal. É muito importante, pessoal, a gente ter essa noção. E através da análise de unidades, a gente consegue ter esse feeling da coisa, certo? Pessoal, bora continuar. Próximo. Pessoal, agora, como não em tudo são flores, bora para conta e análise gráfica. Deixa eu pegar uma cor aqui, pegar o rosa. Pessoal, aqui eu tenho um esqueminha. Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius e eu quero transformar esse gelo em vapor a mais 120 graus Celsius. Vejam, o que eu vou ter aqui, pessoal? Então, eu vou partir do gelo e vou chegar em vapor. Veja aqui no gráfico, eu vou partir de menos 20 no estado sólido, isso eu estou falando da água, e vou chegar a mais 120 no estado gasoso. Certo, pessoal? Bora lá, então. Bora analisar calores. Então, partindo aqui do gelo. Pessoal, para aumentar, para fazer esse gelo que está no sólido ir para o estado líquido, o que acontece? De menos 20 até 0 grau, pessoal, graus Celsius, o que eu tenho? Eu tenho calor sensível, pessoal. Eu tenho calor sensível. Quer dizer que o meu Q1, que está aqui, pessoal, esse calor Q1, que é recebido, porque o quê? Aqui o meu gelo está aumentando a temperatura. Então, o meu Q1 é calor sensível positivo. Certo? Tô aumentando a temperatura. Se eu tenho aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, se eu tenho ΔT não nulo, isso que eu quero dizer. Se eu tenho ΔT não nulo, é calor sensível. Porque, olha aqui, aqui vai ser exatamente o Q1, que é calor sensível. Porque, olha a temperatura, vai de menos 20 para 0. Temperatura, ela aumenta. Se ela varia, é calor sensível. Então, de menos 20 a 0, eu tenho calor sensível. E depois, pessoal, uma vez que eu cheguei a 0, que é a temperatura de fusão da água, o que eu tenho? Eu tenho calor latente. Por que calor latente, Nicolas? Por que Q2 vai ser calor latente e também positivo? Porque, pessoal,
aqui eu tenho 0. Eu vou transformar o meu estado sólido em estado líquido. E qual tipo de calor que eu tenho na mudança de fase? Eu tenho calor latente. Latente. Vejam aqui. Então, aqui, pessoal, esse calor aqui no patamar, veja que o calor sempre aumenta. Nesse patamar aqui na horizontal é o meu calor latente de fusão. Eu estou transformando o meu gelo a 0 graus Celsius em água a 0 graus Celsius. Porra, Nicolas, mas não muda a temperatura e mesmo assim eu tenho calor positivo? Sim. Até eu transformar 100% da minha água do estado sólido para o estado líquido, a temperatura não varia, mas sim eu tenho um aumento do calor. Eu tenho que dar calor para o negócio, para o meu corpo. Para transformar o meu gelo em líquido, eu preciso sim dar calor e a temperatura não muda. Certo, pessoal? Então, Q1 é calor sensível, Q2, calor latente. Beleza, transformei em água zero. Agora, pessoal, até chegar de água a 0 graus Celsius até em água a 100 graus Celsius, eu tenho o quê? Calor sensível novamente. Porque, olha aqui, pessoal, o que acontece com a temperatura? Vai de 0 para 100. Ou seja, eu tenho um ΔT positivo. Então, Q3 que está aqui, é o que? É calor sensível positivo novamente. Q1, então, que era calor sensível, eu calculo por Qmacete. Q2, que é calor latente, eu calculo por Qmole. E Q3, como é sensível novamente, eu calculo novamente por Qmacete. Por que calor sensível? Eu tenho mudança de temperatura. No caso aqui, um calor sensível positivo. Porque a temperatura vai de 0 até 100. Beleza, chegou em 100. O que acontece no 100? Eu tenho água a 100 graus Celsius, pronta para entrar em ebulição. O que eu tenho em Q4? Eu tenho calor latente. Então, Q4 é calor latente e novamente positivo. Por quê? Uma vez que a minha água chegou em 100 graus Celsius, ela quer mudar de fase. Ela chegou no ponto que as moléculas não aumentam mais de temperatura, elas querem se rearranjar. Elas querem se rearranjar. Esse rearranjo a 100 graus Celsius, passando para vapor a 100 graus Celsius, é a mudança que a gente chama de vaporização. Então, aqui, pessoal, eu tenho a vaporização. Vaporização. E aqui eu tinha, então, a fusão. Vaporização que eu calculo por Qmole. Então, é um calor latente. Beleza. Mudei de fase. Cheguei a vapor a 100 graus Celsius. 100% da minha água está no estado gasoso. O que acontece de novo? A temperatura, então, aqui, pessoal, começou líquido. Chegou aqui nesse final, recebeu o calor latente, que é esse patamar na horizontal. Chegou aqui, 100% da minha água está no estado gasoso, em vapor. O que acontece? A temperatura, de novo, começa a aumentar. E vai de 100 para 120. Então, Q5, que é esse calor aqui, Q5 é o quê? É um calor sensível e positivo. Por que positivo? ΔT positivo. ΔT positivo. Eu saí de 100 e fui para 120. Aumentei a minha temperatura. Então, eu tenho um Q sensível positivo. Então, eu cheguei aqui no meu vapor a 120 graus Celsius. Então, pessoal, para sair de gelo a menos 20 graus Celsius, para chegar a vapor a mais 120 graus Celsius, o que eu tenho? Bora analisar. Eu tenho um calor sensível, dois calor sensível, três calores sensível. E tenho dois calores latentes. Então, eu tenho três calores sensíveis e tenho dois calores latentes. Nicolas, como que eu faço para calcular esse valor aqui, ó, esse Q aqui, que saiu de 0 e foi até aqui? Eu somo Q1 com Q2, com Q3, com Q4, com Q5. Nossa, Nicolas, então eu posso somar calor sensível com calor latente? Pode e deve. Ambos são medidos em calorias ou em joules. E qual é a relação de caloria para joule? Eu multiplico a caloria por 4,2. Certo, pessoal? Então, pessoal, perca um tempinho, fazendo favor, para fazer essa análise e para fazer essa análise de gráfico. Aqui nesse gráfico, pessoal, eu tenho uma curva do que? De aquecimento. Por que aquecimento? Eu saí de menos 20 e cheguei a mais 120. Então, o meu corpo ganhou temperatura. Eu dei calor para o meu corpo recebeu calor. Certo, pessoal? Bora para o próximo conceito.
Pessoal, isso aqui é um pouquinho mais criterioso, essa parte que eu vou falar aqui agora. Um pouquinho mais chatinho, mas nada absurdo. Bora analisar um pouquinho aqui, bem rapidinho que eu vou falar. Pessoal, esse gráfico aqui, eu chamo ele de diagrama de estado. Esse diagrama aqui da esquerda, ele é o diagrama geral. E esse da direita, ele é o diagrama das exceções. Mas por que, Nico, a gente vai estudar exceção? Porque, infelizmente, a água é uma exceção. Vai estar aqui, H2O. Então, felizmente, a nossa querida, nossa fada madrinha água está na exceção. Então, se a água está na exceção e a água é o fluido mais utilizado nas contas de termodinâmica em todos os vestibulares do Brasil e do mundo, então a gente tem que estudar a exceção. O que eu quero que vocês saibam aqui, pessoal? Rapidinho aqui. Pessoal, essa curva aqui, ó, e essa curva aqui, eu chamo ela de curva de sublimação. Sublimação, desculpa, sublimação. A sublimação, pessoal, é quando passa direto ou de sólido para gasoso e de gasoso para sólido. Nem falei lá antes porque cai bem pouco no vestibular. Acontece, exemplo, naftalina. A naftalina passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pela fase intermediária. Então, essa é a definição de sublimação. É a passagem do estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, sem a fase intermediária, que é a fase líquida. Certo? Então, essas curvinhas aqui, CS, é a curva de sublimação. Pessoal, para essa parte para essa curva essas curvas aqui da esquerda, tanto a temperatura de sublimação no caso, sublimação, quanto a temperatura aqui, pessoal, de vaporização, TVAP, quanto a minha curva aqui, pessoal, de fusão, que é essa aqui, temperatura de fusão, as temperaturas de sublimação, de vaporização e temperatura de fusão, elas são proporcionais, ou seja, elas aumentam se a minha pressão aumenta. Nicolas, como você sabe disso? Olha aqui eu tenho pressão e aqui eu tenho temperatura. Pessoal, temperatura, ela pode ser anotada por T, como eu prefiro, ou por θ, que é essa letrinha aqui. Essa letrinha grega θ. É um O com um cortinho no meio. Θ. Então, aqui eu tenho pressão e aqui eu tenho temperatura. Vejam aqui, pessoal. A temperatura... Pega essa curva de sublimação aqui. A temperatura para cá está aumentando. O que está acontecendo com a pressão? Também está aumentando. Ou seja, se aumenta a pressão, a temperatura de sublimação também aumenta. Beleza. Essa curva aqui, que é de fusão, para cá a temperatura está aumentando. E para cima, a pressão também não está aumentando? Então, se aumenta a pressão, a minha temperatura de fusão também aumenta. Está aqui. E para cá, que é a curva de vaporização. Para cá a temperatura aumenta, para cima a pressão aumenta. Então, se eu aumento a pressão, a minha temperatura de vaporização também aumenta. Ou seja, para as matérias, para os corpos, para os materiais em geral, tanto a temperatura de sublimação, a temperatura de vaporização, a temperatura de fusão, aumentam com o aumento de pressão. Beleza, então, só pensar. Por geral, tudo aumenta com o aumento de pressão. Tanto temperatura de sublimação, quanto temperatura de vaporização, quanto temperatura de fusão. Para as exceções, que é a água e o ferro. O ferro também é uma exceção. Vejam, a curva de sublimação continua igual, ou seja, deixa eu mudar a cor aqui, temperatura de sublimação para as exceções também vai aumentar com o aumento de pressão. Isso também é verdadeiro para a temperatura de vaporização. Então, a temperatura de vaporização também aumenta se a minha pressão aumenta. Então, pessoal, duas coisas ficam iguais. A temperatura de sublimação e a temperatura de vaporização. Para as exceções, também elas aumentam com o aumento de pressão. Como a gente vê, de novo, pessoal, ó, aqui como se fosse uma reta crescente, e aqui também é como se fosse uma reta crescente, se eu fazer a interpolação aqui, ó, reta crescente. Da esquerda para a direita, cresce, certo? Mas olha, pessoal, olha o comportamento dessa criança aqui, da curva de fusão. Então, a temperatura de fusão. Essa sim vai ser exceção. Vejam, pessoal, se eu aumento a minha pressão, o que ocorre com a minha temperatura de fusão? Ela diminui. Então, a temperatura de fusão, pessoal, ela diminui com o aumento da pressão. Então, para os materiais anômalos, como a água e o ferro, se eu aumento a pressão, a temperatura de fusão diminui e não aumenta. Por isso que essa curva aqui, ao contrário. Só pensar, reta decrescente não é desse jeito? Olha aqui, se eu interpolar, não fica também da direita
para a esquerda, então é decrescente. A temperatura de fusão ela diminui com o aumento da pressão. O que isso quer dizer na real? Pessoal, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Pessoal, geralmente, na fusão geral, o que acontece? Então, eu passo do estado sólido para o estado líquido. Pessoal, nos corpos em geral, quando acontece isso, o que eu tenho no meu volume? O meu volume, ele aumenta em geral. Então, quando eu passo do estado sólido para o líquido, para os materiais em geral, eu tenho um aumento de volume. Para os corpos anômalos, então, para as exceções, vou botar aqui exceções, quando eu passo do estado sólido para o meu estado líquido, o meu volume, pessoal, ele não aumenta. O meu volume, ele diminui. Por quê? Tem lacunas. Pessoal, lacuna é um sinônimo para espaço, vazio, certo? Tem espaços, tem vazios para serem ocupados. E quando o material ocupa esse vazio, o volume dele diminui. Certo, pessoal? Então, isso faz com que a minha temperatura de fusão ela diminua com o aumento de pressão. O que isso quer dizer na real? Alguém já deve ter esquecido garrafa de cerveja no congelador. O que acontece quando a gente esquece garrafa de cerveja no congelador? Quando a cerveja se solidifica, ela aumenta. Então, beleza. Na exceção, o sólido para o líquido, o volume diminui. E do líquido para o sólido, o volume aumenta. Por isso que a cerveja quebra. Quando a cerveja se solidifica no congelador, a cerveja é 90 e poucos por cento água, certo? Então ela também tem um comportamento anômalo. Esse volume da cerveja, ao ser congelada, o volume dela aumenta. E esse aumento do volume faz com que a cerveja, na verdade a garrafa de vidro, se quebre. Eu tenho uma expansão da cerveja no congelador, a garrafa de vidro não aguenta esse aumento de pressão interna dentro, o volume se expande e o vidro não consegue se expandir igual. Ou seja, quebra a garrafa e você abre o congelador, está lá quebrada. Acontece também na latinha de cerveja. Você abre lá, está estourada a latinha. Por quê? A cerveja, ao se transformar de líquido para sólido, ela tem um aumento do volume. E aumentou o volume, o vidro, o alumínio da latinha, o vidro da garrafa não aguenta esse aumento de volume e eles estouram, eles quebram. Certo, pessoal? Beleza, bora para a última parte, que é a comparação entre os dois calores. Pessoal, então a gente vai comparar aqui os dois calores, certo? Lembrando, calor sensível, eu vou ter ΔT. Esse ΔT pode ser positivo ou negativo. Se minha temperatura aumentou, é positivo, QS positivo. Se minha temperatura diminuiu, o ΔT vai ser negativo, QS negativo. Quem que faz o meu QS ser positivo ou negativo? O ΔT. No caso aqui na fórmula, na figura que eu peguei na internet, é Δθ, certo? Então, pessoal, para o calor sensível, o que eu vou ter? Vou ter variação de temperatura sem mudança de estado, sem mudança de estado. E já para o calor latente, que eu calculo pelo Q mole, e não mais pelo Q macete, pelo Q mole. O que eu vou ter? Eu vou ter mudança de estado, mudança de fase, e eu tenho mudança de temperatura? Não tenho mudança de temperatura. Então, a temperatura aqui, pessoal, fica constante e eu tenho mudança de fase. Certo, pessoal? Então, o que tem que lembrar dos dois calores? A fórmula, que macete para o calor sensível, que mole para o calor latente. Eu posso muito bem somar um com o outro, como a gente viu lá, transformando o gelo de menos 20 para vapor para mais 120 graus Celsius. Posso muito bem somar os dois. Por quê? Ambos são medidos em calorias, que também pode ser transformado em joules. Como que eu transformo caloria por joule? Eu multiplico por 4,2. Alguns vestibulares adotam 4. Alguns vestibulares adotam 4. Muito bem, você vai lá multiplica por 4. Você tem que ver que o enunciado pede. Então, relembrando, calor sensível. Eu tenho variação de temperatura sem mudança de estado. Calor latente, eu tenho mudança de estado, mas sem mudança de temperatura. Certo, pessoal? Então, só uma comparaçãozinha. Pessoal, então, essa foi a nossa última aula de calorimetria.
Por favor, façam a lista de exercícios. Ah, por favor, leiam o material. Esse material de calor latente é um pouquinho mais denso. Então, nós são 10 páginas. Tem um mapinha mental no final lá que ajuda bastante. Dá uma olhada. Façam análise gráfica. Façam análise de unidade, pessoal, certo? Ajuda bastante. Calorimetria é um assunto bastante batido e bastante visto nos vestibulares. Tanto Enem, tanto Unicamp, FUVEST, Unesp, cobram esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Então, fico por aqui. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Abraço para vocês. Tchau, tchau.